Fala galera, beleza? Bem-vindos a um novo vídeo, que também é uma série aqui do canal. Nesse vídeo, que vai decorrer de uma série de vídeos, a gente vai então conhecer o que é estrutura de dados e aprender algumas das estruturas de dados bem conhecidas aí no mercado. E o que é estrutura de dados? Se tu tá começando com um desenvolvimento, às vezes tu olha a galera falando, meu, tu devia aprender estrutura de dados, e que trem que é estrutura de dados, né? Bom, estrutura de dados, na verdade, define estruturas de dados, não, eu tô usando, mas define, tipo, algumas estruturas que te auxiliam na construção de problemas, né? Construção de problemas não, na construção de resolução de problemas. Então, por exemplo, assim, nesse vídeo a gente vai conhecer linked list, né? A linked list ela vem para resolver um problema que os arrays trazem para dentro da memória. Tá, e por que eu devia me preocupar com memória? Calma lá, essa resposta para essa pergunta eu não vou te falar agora, eu vou te falar lá no vídeo, tá? Mas é um problema que a linked list vem resolver pra gente. Então, dentro de estrutura de dados, a gente tem, por exemplo, linked list, a gente tem grafos, a gente tem listas, a gente tem pilhas, a gente tem, tem uma infinidade. E, por curiosidade, até o GraphQL, que já tem série aqui no canal, então, já sabe, né? Se tem curiosidade, tá lá no canal. Ou melhor, tá aqui no canal, não lá. Então, o GraphQL, ele utiliza grafos, né? Que nada mais é do que uma estrutura de dados. Então, eu pensando nisso, eu resolvi trazer esse conteúdo de mais baixo nível aqui para o canal, certo? Que eu acredito que, com certeza, é essencial para um dev saber disso. Não, eu vejo que vai além de ferramentas, digamos assim, né? Você tem que conhecer essas coisas para que tu consiga resolver os problemas de mais qualidade, digamos assim. Claro que dominar a ferramenta tu vai conseguir resolver bem, mas com estrutura de dados ela vai te tornar mais fácil a resolução, certo? Então, por onde é que a gente vai começar, né? Bom, a gente vai começar por linked list, que é o mais inicial, digamos assim. E ela resolve várias coisas. Então, por exemplo, a gente pode usar linked list em praticamente todas as estruturas de dados. Então, foi por isso que eu resolvi começar com ela, certo? Outro recado, aqui no canal a gente não vai ter mais séries. Eu resolvi dar uma pausa com essas séries. Então a gente não vai ter mais, por exemplo, série de estrutura de dados, série de alguma coisa. Não. Eu resolvi deixar tudo isso como masterclass e vai estar dentro dessa nossa playlist de masterclass e vai estar dividido por título, vai estar separado por título. Então, por exemplo, vai ter a masterclass X e daí eu vou colocar o que pertence. Por exemplo, essa masterclass aqui vai ser de estrutura de dados, né? Vai ser linked list / estrutura de dados, por exemplo. Mais ou menos nessa ideia. A gente também agora está tendo uma comunidade lá no Discord, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo nesse vídeo. A gente tem uma comunidade lá no Discord, já tem uma galera lá e tá bem bacana. Então se tu ainda não tá lá, sugiro que tu entre, porque lá tu pode falar comigo de forma mais fácil, além do Twitter, né? Tu pode me localizar lá também. E claro, caso tu tiver alguma dúvida referente aos vídeos, tu pode mandar lá que eu ou alguém lá de dentro vai poder te ajudar também, certo? Aí agora, outra coisa que eu queria falar, teve uma pessoa que acabou reclamando do meu teclado, que é aquele caninho ali. E realmente, ele faz bastante barulho, tá? E visto isso, eu procurei várias soluções e tentei encontrar da melhor forma. E eu consegui resolver. Então, nesse vídeo aqui eu já estou testando e ficou muito melhor mesmo. Eu consegui resolver praticamente 90% do barulho eu consegui tirar, então tu vai ouvir bem baixinho agora, não vai te incomodar durante o vídeo e ficou bem legal. Então, se tu quiser me dar algum feedback, não, agora ficou massa, não, ainda tá ruim, se quiser comentar, eu agradeço. E é isso. Então, era isso, viu? Não demorou. Falei que não ia demorar. Mentira, não falei não. Esqueci. Faz parte. Mas é isso. Então, cara, bom vídeo, tá? Esse conteúdo ficou bem bacana. Eu tentei intercalar muito entre a parte teórica e a parte prática, então acho que ficou um conteúdo bem bacana e não ficou um conteúdo chato, tá? Não vai ficar aquela aula de faculdade onde o professor só passa a teoria e tua cabeça fica trabalhando para tentar encontrar a prática. Pode crer? Nos vemos lá do outro lado. Bom vídeo. Do you really wanna be the one to make this so uncomfortable tonight? Bom, bora lá então, pra gente começar. Eu acredito que o melhor seria a gente entender qual que vai ser o nosso projeto prático, digamos assim, que vai nos levar da prática para a teoria. Bom, imagina que foi nos dado uma missão. Nós temos que construir um feed tipo do Facebook, só que com duas funcionalidades a mais.
a gente pode excluir, né, algum post, e a gente também pode ordenar. Então, se a gente, por exemplo, criar 10 posts e querer mover o 10º post para primeiro na lista, a gente pode fazer isso. Essas são as duas características principais. Então, a gente precisa construir um feed de posts com a possibilidade de organizar e também de excluir. Aí, você, como desenvolvedor, analisa esse problema, pesquisa, e acredita que o melhor a ser feito nessa ideia é construir um array, certo? Constrói um array lá de objetos, busca da API os posts e retorna um array de objeto. Para quem melhor, não é mesmo? Aí tu vai lá, tu faz isso, tu constrói também o teu front-end e teus usuários começam a usar. E tá perfeito. Mas aí começa a crescer tua aplicação, começa a chegar a 100 usuários, 500, 1000 usuários e começa a dar um pouquinho de problema de performance, começa a ficar mais lento, o aplicativo começa às vezes a não ordenar direito, porque às vezes tem muitos dados, então às vezes ele se perde. E vocês acreditam que isso pode ter alguma relação externa, mas não se ligam que às vezes o problema está realmente na cara, que é como foi construído esse feed de posts. E qual que é o problema? Por que tem problema ser um array? Tipo, é tão comum a gente utilizar array, por que teria problema utilizar um array? E então, a gente na verdade tem que entender o que é na verdade um array, né? Como que um array ele é construído. Então, as minhas habilidades artísticas me levaram a isso daqui. Olha só que coisa mais linda. Eu ainda dei um spoiler, eu vou subir mais um pouquinho, que eu acabei dando spoiler. Eu chamei de The Memory. Olha só que nome lindo. E o que é o The Memory? Bom, essa aqui é uma representação muito top da minha memória de 16 GB. Não, tô zoando. Mas essa daqui é uma representação bem simples de como seria uma memória, tá? É assim? Não, não é assim, mas foi assim que a galera usa, digamos assim, nos padrões formais, né? Então, aqui a gente tem 9 espaços, certo? E imagina o seguinte, como que um array ele aloca a memória, né? Bom, um array ele aloca a memória dessa forma aqui, ó. Ele vai vir aqui e ele vai alocar esse pedacinho aqui. Então, esse daqui vai ser o nosso array, certo? Então, qual que é o problema de ser dessa forma, né? Qual que é o problema de ser um array? Bom, quanto mais posts, digamos assim, imagina que a gente quer ordenar o post de número 1000 e quer botar aqui em primeiro. Então a gente teria que mover tudo essa parte do array para trás para colocar ele aqui em primeiro. Então esse é um dos problemas principais de um array. Então, aí tu pensa mais um pouquinho e tu vê um negócio lá na internet chamado linked list, né? Então tu começa a pesquisar e tu entende como que funciona a linked list. E é isso que a gente vai estar construindo agora. Então, eu te expliquei rapidinho essa ideia de como funciona um array, né? Que ele utiliza toda essa parte da memória, então ele precisa alocar tudo em memória lado a lado, digamos assim. E agora a gente então vai ver como que funciona a linked list, e depois eu te trago a parte teórica dela, da forma como a gente vai estar construindo. Claro que eu vou estar trabalhando junto a parte da teoria e da prática, né? Mas essa daqui vai ser a ideia inicial de um array. Não quero complicar muito essa parte teórica no começo, tá bom? Então, tu como desenvolvedor foi lá e viu que existe essa tal de linked list e tu começa a implementação dela. Mas aí tu se perde, porque ela é um pouquinho diferente. Ela tem umas teorias um pouquinho diferentes de um array. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para facilitar essa parte da construção da linked list. Então, o que a gente faria, né? O que a gente precisa entender? Bom, como é um post, né? Um feed de post, a gente precisa ter alguns métodos principais, que são inserir e remover, né? Esses são os nossos dois casos de uso principais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe. A gente vai trabalhar dessa vez com classe. Então, a gente vai criar uma classe que é chamada de post list, tá? E a gente vai colocar dois atributos nessa classe. Vai ser eles o head, que vai ser do tipo any, e a gente vai colocar um size, que vai ser do tipo number, porque esse size vai definir qual que é o tamanho desse nosso feed, né? Quantos posts que a gente tem, digamos assim, certo? E a gente também vai ter um constructor, então a gente vai ter um constructor. Esse nosso constructor, o que ele vai ter? This.head, então eu vou iniciar a variável head como null, e eu vou iniciar também o nosso size como 0, ou seja, nossa lista vai começar com o tamanho 0, certo? E aí,
a gente vai ter dois métodos que até então a gente não tem lá no array, que é o quê? A gente vai ter um método para inserir o primeiro, qual que é o primeiro post. A gente vai ter também um método para inserir qual vai ser o último post, caso a gente quiser, né? Imagina que a gente quer botar lá no final. Então a gente já consegue botar, já vai ter um método para isso também. Então como é que a gente vai construir esse método para inserir no início, né? Bom, ele é bem simples, na verdade. Se tu analisar, a gente só precisa utilizar essa nossa variável head aqui, né? Head, início. Digamos assim, primeiro, né? Traduzindo de uma forma mais rápida. Então, a gente vai criar um método aqui chamado setFirst, tá? E esse setFirst, ele vai receber um node. Eu vou definir ele como n aqui, para a gente construir ele primeiro, e depois eu faço o tipo desse node, tá bom? Então tá, a gente vai ter um this.head, que vai ser igual a new post. Esse post aqui, ele vai receber esse nosso node e o nosso this.head. E a gente vai também colocar um this.size mais, ou seja, this.size tem três formas de construir, se a gente quiser, né? This.size é igual a this.size mais um, né? A gente também pode fazer this.size mais igual a 1, que dá no mesmo, ou a gente pode fazer this.size mais, que também dá no mesmo. Então tem essas três formas, caso tu não conhecia. E o que é esse post aqui, Luiz? O que é esse post aqui? Esse post, na verdade, é a representação dos nossos itens. Então, digamos assim, ele representa o que é o nosso post, né? Que a gente está fazendo o nosso post list e a gente precisa fazer esse nosso post aqui. Então, a gente vai construir ele aqui também. Então, class post. E o que esse nosso post aqui vai ter? Bom, a gente vai ter uma string, né? Uma string a gente vai ter. Mas a gente vai ter um title, que vai ser do tipo string, uma description, que vai ser do tipo string também, um created by, né, string, e um created at, que vai ser do tipo date. Então, toda vez que a gente setar esse método first, né, setFirst, quando a gente chamar ele, a gente vai precisar criar um novo post, que vai ser desse tipo aqui, e a gente vai ter esse this.size mais, ou seja, a gente vai estar incrementando um item na nossa lista, certo? Acabei fazendo errado aqui, na verdade. Esse item aqui, na verdade, é outra coisa, tá? Eu vou deixar aqui. Minha colinha, peguei errado. Esse nosso post aqui é outra coisa. Na verdade, esse nosso post é o quê? Esse nosso post ele vai ter um node, que também vai ser n. Ele vai ter um next, que vai ser do tipo post ou null. E ele vai ter um constructor. Então, ele vai ter um constructor também. Ele vai ser do tipo node, que vai ser n, next, null. E é isso aí. E a gente vai ter um this.node igual a node, this.next igual a next. E Luiz, o que é aquele lance que tu criou que eu acabei de escrever e eu vou ter que jogar fora? Não, calma aí. Esse carinha é o nosso post type. E o que é esse post type? É isso daqui que a gente escreveu antes. E lembra que eu ia tipar esse node? Eu tipei adiantado, digamos assim. Ele vai aqui, ó. Então é isso daqui que a gente precisa. Ele só está dando um erro porque ele está dando esse erro. Duplicate identifier post. Não criei nenhum post. Ah, tá. Porque eu tô eu tô no mesmo projeto da minha colinha, então ele tá identificando que isso tá em outro lugar já. Mas não tem. Ele tá até dizendo que tá dentro do básico, que é o meu arquivo da colinha. Mas não tem problema. Do jeito que tá, ele vai funcionar assim. Então, esse daqui é o nosso post type, que é o nosso tipo desse nosso node. Ou seja, quando a gente setar um novo, né? Quando a gente setar um novo item lá no nosso first, nosso primeiro item da lista, ele deve respeitar essas propriedades aqui, ó. Ou seja, ele precisa ter title, description, created by e created at. Tá bom? Então tá. Esse daqui é o nosso método simples que a responsabilidade dele é setar o primeiro item na nossa lista. Então foi por isso que a gente botou um this.head, vai ser igual a new post. E aqui é uma curiosidade, eu coloquei esse next, né? O que é esse next? Segura, tá? Que eu já vou te explicar ele. A gente vai construir o nosso last, nosso método last, e a gente já dá uma pausinha só para a gente ver o que a gente já fez até aqui, tá bom? Então vamos lá, set last, que vai ser o nosso método para inserir no final, né? Ele também vai ser do tipo, ele também vai receber, né, um parâmetro, vai ser do tipo node post type, e ele vai ter duas propriedades aqui dentro. Ele vai ter um item, que vai ser igual a new post, passando o meu node,
E detalhe, agora eu não preciso passar mais algum parâmetro, não, um next, porque o default dele é null, então não tem problema. Let current, e esses dois são os atributos principais. Aí aqui a gente vai fazer uma verificação. Se a nossa lista não tiver um head, ou seja, ele chamou esse daqui primeiro, então ele já foi lá e colocou um set last, né? O usuário foi lá e colocou um set last, o que a gente vai fazer? This.head vai ser igual ao nosso item, aqui de cima. Agora, se a nossa lista já tiver alguma coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um current, né? Que foi essa nossa variável que a gente criou, vai ser igual a this.head, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, enquanto tiver um next, né, enquanto tiver um próximo item, eu vou atribuir para essa nossa variável current. Então, current.next. Aí o que eu vou fazer? Depois que ele encontrou o último item, porque a ideia desse while aqui é encontrar o último item, o que eu vou fazer? Eu vou dar um current.next, vai ser igual ao meu item. E aqui, depois do nosso else, eu só vou retornar um this.size mais. Meu Deus do céu, Luiz, eu não entendi nada que tu fez até aqui. Tá, então vamos recapitular, tá? Eu fiz meio correndinho, mais por causa do tempo, mas com certeza a gente vai ver isso daqui atrelado à prática, como eu falei. Então, qual que é a ideia desses dois métodos? Como eu estou falando, né, o setFirst, ele é responsável por setar o primeiro item da nossa lista, certo? Então, a nossa lista, imagina que a nossa lista está dessa forma aqui, ó, vai estar o tipo TheMemory. Aí a gente quer inserir nesse primeiro item aqui, ó. Então, como a gente quer inserir nessa primeira posição, a gente vai chamar o setFirst. Caso a gente quisesse inserir nessa posição aqui, ó, a gente chamaria o setLast, certo? Aí, aqui tem uma curiosidade que a gente fez, que é o this.head. Por que a gente está passando this.head vai ser igual a new post, colocando o nosso node, que é o que veio, e colocando next, né, que aqui a gente tem o nosso next. Por que a gente está colocando o nosso topo da lista? Bom, vamos voltar um pouquinho, na verdade, então, para a gente ver como que funciona a estrutura do nosso linked list dentro da memória, tá? Era o spoiler que eu tinha dado lá no início do vídeo. Então, essa daqui, ó, é a nossa memória, nosso TheMemory, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Esse aqui é o nosso TheMemory, e esse daqui é o nosso linked list. E aqui a gente já pode ter uma noção do porquê que se chama linked. Enquanto que um array, ele espera que todos os dados sejam alocados lado a lado, ou seja, vou montar um array com 10 posições. Então, 10 posições lá na memória, de A até Z, por exemplo, esses 10 espaços vão ficar atrelados àquele array. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar e usar essa posição aqui, né? Imagina que aqui no meio eu queria colocar uma variável. Eu não consigo. Por quê? Porque se a memória quisesse alugar esse espaço aqui para uma variável, ela não conseguiria. E por quê? Porque esse espaço aqui está alocado para o nosso array. A gente não consegue trabalhar com isso. Então, a chance de dar um Stack Overflow com arrays é maior. Por isso que em linguagens como C++, essas coisas assim, você precisa fazer aquele garbage collector e ficar apontando ponteiros, essas coisas assim, pra você estar lidando com as memórias, entendeu? E a chance de dar Stack Overflow é muito maior, porque, tipo, imagina que acabou a memória, tu ocupou todos esses espaços, e tu quer alocar uma nova memória, como é que tu vai alocar aqui? Ou melhor, tu não tá mais utilizando esse array, tu não limpou a memória e tu quer inserir aqui. Tu zoou, vai dar Stack Overflow, entendeu? Então, para isso que surgiu a linked list, para resolver esse tipo de problema. E qual que é a ideia da linked list? Eu estou falando e não falei dela ainda. A ideia da linked list é, esse daqui é o nosso item, eu vou chamar ele de A, e esse carinha aqui, ó, é o nosso next. Então, o nosso A, ele sempre vai ter a referência do próximo, entendeu? Então, cada nó da nossa lista, né, cada item da nossa lista, ele vai saber quem que é o próximo dele. E o último, claro, né? Aqui eu botei, esse aqui é chamado, na convenção, ele é chamado de tail, né? Que é a cauda da nossa lista. O último item dele, no caso o next, vai ser sempre null. Ou seja, o primeiro item, ele sempre vai ter 1, né? Ou vai ser null, porque o primeiro item, ele pode ser a cabeça da lista, digamos assim, ou ele pode ser a cauda, né? Imagina que aqui a gente não tenha nada. A gente, por exemplo, está lá chamando o método setFirst.
Então, se a gente chamou o setFirst, a nossa lista ela vai estar assim, concorda comigo? Porque não tem nada. Então foi por isso que a gente colocou aqui, ó, por isso que a gente colocou nesse método aqui, ó, o this.head, porque o que acontece? Imagina que o usuário foi lá e chamou o setFirst 2 vezes. Então o que que aconteceria? A gente precisaria empurrar esse primeiro item para cá, ó. Então a gente pegaria, né? Deixa eu voltar. Então a gente pegaria esse nosso A, né? E traria ele para cá. Então a gente pega o nosso head atual e joga para segundo, e o nosso novo item a gente coloca aqui, ó. Então, se o usuário ele chamasse, oh meu Deus, se o usuário ele chamasse o setFirst 2 vezes, primeiro com A e depois com B, o B sempre ficaria por primeiro, porque esse item aqui, ó, esse item garante isso para nós. Deu para entender? Eu acho que sim, né? Eu tentei explicar da melhor forma possível, é um pouquinho confuso, qualquer coisa que não entendeu, pausa e volta, mas é essa a ideia. Então, se tu chamar o setFirst 2 vezes, ele sempre vai estar empurrando, entendeu? Então, por exemplo, chamei o setFirst com A. Opa, chamei o setFirst com A. Aí chamei o setFirst com B, o B vai ser o primeiro, por causa daquela nossa variável. É essa a ideia, certo? E aí, a gente também tem o nosso método chamado de setLast, né? E aqui no setLast a gente fez a seguinte verificação, ó. Se a nossa lista não tiver um head, né, não foi iniciada ainda, então a gente seta o primeiro. E por que a gente faz isso? Porque, ué, se não tem nada, então esse nosso último vai ser o primeiro também, entendeu? Da mesma forma que a cabeça da lista, ou seja, o primeiro item pode ser o último, caso a gente chame o setFirst, né? Caso a gente chame o setLast sem nada, aquele último item vai ser o primeiro também. É só esse o detalhe. E aí, caso essa nossa lista tiver mais itens, né? Caso tiver 2 itens, por exemplo, já, o que a gente faz? Como ele já tem 2 itens, imagina que a gente tá aqui, ó. A gente tem o nosso A e a gente tem o nosso B. E a gente vai ter o nosso C também, certo? Aí a gente quer inserir aqui, nessa posição aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa percorrer toda essa nossa lista para encontrar o final dela. Então a gente vai percorrer, vai ver, o A, ele tem próximo? Sim, o próximo do A é o B. Eu vou colocar nesse espacinho aqui, ó. Então, o próximo do A é o B. Então tá, então a gente vai lá no próximo. Aí o B, ele tem o próximo item? Tem. Ele tá aqui, ó. Esse aqui é o next dele. É o nosso C. Aí a gente vai vir aqui no C e vai ver se o C tem next. Opa, o C não tem next. Então o que a gente vai fazer? Então a gente já sabe que o C não tem próximo, então a gente vai lá e seta o próximo dele como D. Aí esse nosso espacinho agora vai ser o D, entendeu? Então esse trecho do código, esse else, ele faz exatamente isso. Ó. A gente está percorrendo a fim de encontrar um nó da nossa lista que não tem um próximo. E quando a gente encontrar esse item, a gente coloca esse próximo como esse item que a gente está cadastrando aqui. E, claro, incrementa a nossa lista. Deu para entender? Acho que sim, né? Me esforcei bastante e eu acho que deu para entender tranquilamente. Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar essa nossa post list. Vai ser igual a new post list. Vou pegar e vai botar um post list ponto set first. E lembra, né? A gente precisa seguir uma regrinha. A gente precisa passar esses 4 atributos aqui, né? Title, description, created by e created at. Então, vamos lá. Title, first post, certo? Description, my first post, bonito, certo? A gente vai ter um created by, que eu vou botar meu nome, certo? E eu vou ter o nosso created at, que eu vou definir como new date. Aí agora, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo dar um console.log nesse nosso post list. Eu não garanto que a gente vai conseguir fazer isso. Se a gente não conseguir fazer isso daqui, a gente vai criar o nosso método primeiro de mostrar a nossa lista, e então a gente vai chamar esse método. Eu acho que a gente vai conseguir ver essa nossa lista. Eu acabei esquecendo que a gente tem que primeiro criar um método para mostrar a nossa lista antes de tentar ver ela, né? Mas vamos fazer um teste rapidinho. Então a gente vai dar um yarn dev aqui. Acho que eu coloquei como dev o nosso package. Não, conseguimos sim. Tá lá, ó. Tá aqui a nossa lista, ó. Essa daqui é a nossa lista. E o que essa nossa lista tem? Se a gente vê, ó, a gente tem um negócio bem legal, ó. O nosso node atual é o nosso first post, olha só, e ele não tem next.
Então, esse nosso item aqui é o nosso primeiro. Aí, lembra que eu te falei que se a gente inserir duas vezes, esse segundo vai ser o primeiro? Olha só que massa. Eu vou chamar ele de second, né? E mais second post. Aí agora, se eu executar o yarn dev, olha o que vai acontecer. Ele não mostrou nada, ele só mostrou o primeiro item, second post. E por que que isso aconteceu? Mas olha só, o nosso size está como 2. E por que que isso daqui aconteceu? Porque ainda a gente não tem um método, digamos assim, para iterar nessa nossa lista toda e mostrar um por um, né? Mas esse daqui ficou o nosso primeiro item da lista, ó. Tanto que esse nosso second post, ele tem um next. E esse next ele é do tipo post node. Então, se a gente quisesse, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Postlist. Deixa eu ver se a gente pode fazer isso. Não, a gente não pode ainda. A gente não tem esses métodos ainda. Mas vamos fazer o seguinte, vamos criar então um método agora para a gente ver essa nossa lista em ação. Aí depois a gente cria o outro método que a gente precisa, que é um método para... não vou falar agora. Não, estou brincando. É um método para a gente inserir aonde a gente quiser na nossa lista, tá bom? Mas primeiro eu vou criar esse método para a gente ver o que tem na nossa lista até agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui embaixo do nosso setList chamado getList. E o que ele vai ter? Bom, ele vai ter um parâmetro, current, que vai ser igual a this.head. E por que ele vai ter o this.head? Porque ele precisa iniciar do começo, certo? Então a gente precisa pegar a nossa lista daqui para lá, sempre nessa direção, certo? Então, por isso que a gente colocou um this.head aqui. Ele vai também criar uma outra variável chamada listItems, que vai ser do tipo nArray, e ele vai iniciar com um array vazio. Aí, enquanto a minha lista tiver um current, né, o que eu vou fazer? Meu listItems vai ser igual a listItems.concat. Aí eu vou criar um atributo dentro desse array, né, chamado de node, que vai ser igual a current.node. E o meu next vai ser o nosso current.next. E aqui eu vou atribuir para o nosso current.next. E aqui eu só retorno esse nosso listItems. Aí olha só que legal agora. Se eu vim aqui dar um console.log nesse nosso postlist.getList, deixa eu limpar aqui e vamos ver se vai dar tudo certo, né? Olha só que legal. Agora a gente já tem a nossa lista em ação. Então, o nosso primeiro post, digamos assim, é o nosso second post, e o nosso primeiro foi o nosso first. Então, como eu te falei, né? O que a gente fez aqui? Deixa eu voltar aqui para a gente ver melhor. Primeiro a gente inseriu aquele nosso post, eu vou chamar ele de F, tá? Que representa first. Primeiro a gente inseriu ele dessa forma aqui, certo? Aí o que aconteceu? A gente foi lá e invocou de novo o nosso o nosso setFirst, né? Inserindo o nosso second post. Aí o que aconteceu? Como ele viu que a nossa lista ela não estava vazia, o que ele fez? Ele pegou, empurrou aquele nosso F como segundo, pegou esse nosso second post, setou ele como primeiro e apontou que o next desse nosso second post é o nosso first, entendeu? Então ele pegou e fez isso, ele pegou aquele primeiro e sempre foi setando para lá, ó. Sempre foi setando para a direção do fim da fila, entendeu? Fila não, da lista. Então nesse vídeo foi isso. Nesse vídeo a gente criou os dois métodos principais, né, o setFirst e o setLast, e também criamos o método para mostrar a nossa lista. No segundo vídeo a gente vai fazer uma revisão mais geral, digamos assim, de cada método. Também vamos criar um método para inserir em qualquer lugar da lista, como eu já havia falado antes, né? E também um método para deletar. Os dois casos de uso que a gente precisa mais, né? Porque a gente precisa organizar nossa lista, inserir em qualquer lugar, né? Tá no terceiro, vai para o primeiro, tá no último, vai para o primeiro e por aí vai. E a gente também precisa deletar, né? Esses dois casos de uso a gente precisa garantir. E a gente também vai ver no segundo vídeo algumas diferenciações de linked list com o array. Beleza? Então, se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, isso me ajuda demais, isso mostra que realmente tu gostou desse vídeo, né, que teve gente que gostou, então, consequentemente, eu posso trazer mais vídeos desse tipo, certo?
Então compartilha com algum amigo também se tu tem, às vezes tem algum amigo que está estudando para entrar em alguma empresa e precisa de um material mais teórico, né, dessas partes que é difícil ver na internet, principalmente em português e mais didático assim. E é isso. Beleza? A gente vê então no segundo vídeo dessa parte aqui de linked list e